Torcedor do São Paulo, acabou agora há pouco no Morumbi, vitória importante do Tricolor, 2-1 contra o Atlético Paranaense. Com essa vitória, o São Paulo praticamente encaminha, a classificação para a Libertadores. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal analisando, falando sobre essa vitória importante do São Paulo. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Vitória do São Paulo no estádio do Morumbi sobre o Atlético Paranaense. Claro que vamos falar também da decisão da Copa do Brasil, vamos trazer gols pela Europa e neste Sport Center comigo, além de você que nos assiste, Elton Serra. Prazer estar com você, amigo. Boa noite. Que prazer, Abel. Prazer todo meu. Um grande abraço para você, um grande abraço, fã de esportes. Palmeiras teve o que comemorar nesse sábado, né, Abel? Aliás, o Palmeiras, o Fortaleza, né? Grande vitória do Fortaleza, garantindo matematicamente vaga na Libertadores. O Juventude, que conseguiu vencer também e sair da zona de rebaixamento. O Corinthians, que venceu um confronto direto, respira no campeonato. Realmente foi um sábado de muitas emoções. A gente vai resumir isso aqui no Sport Center. É verdade, você destacou bem. Palmeirenses gastaram muita energia, todos com secadores ligados, secaram bem e o fogão tropeçou em casa. Vamos lá então com os gols dessa vitória do São Paulo por 2-1, Elton, no estádio do Morumbi. Um grande público, como sempre, o São Paulo como mandante no seu estádio e consegue uma vitória importante para o Tricolor e, olha, perigosíssima para o torcedor do Atlético Paranaense, que continua na zona do rebaixamento. Elton. Pois é, Abel, foi criada uma rivalidade nessa reta final de campeonato, rivalidade por uma vaga no G4, né? São Paulo e Internacional estão brigando aí ponto a ponto por essa quarta posição. O São Paulo, claro, olhando para o campeonato como um todo, né? Tem um Flamengo ali também junto, o Flamengo tem esse jogo a menos, mas o São Paulo precisava dar uma resposta, né, para tentar alcançar o Internacional e ficar ali junto com Inter e Flamengo brigando por essa quarta vaga, já que o Fortaleza deu uma disparada. E foi um São Paulo que enfrentou um Atlético que mudou um pouco a formação, né? O Lúcio mudou a forma do time jogar, era necessário que isso acontecesse, o time passou a jogar agora com a linha de 4, jogando no 4-3-3, passou a ser uma equipe que ocupava mais o campo de ataque. O São Paulo teve muitas dificuldades para fazer suas transições rápidas com o Ferreirinho e o Lucas Moura. Foi um primeiro tempo até um pouco mais equilibrado, né, do que o segundo. Apesar da posse de bola do São Paulo ter sido realmente uma posse de bola muito alta, quase 85%, mas apenas 3 finalizações. E aí o jogo começou a se desenrolar a partir do segundo tempo, né, quando os gols acabaram saindo. E o André Silva, na reta final, acabou sendo o herói de uma vitória importantíssima para o São Paulo e de uma derrota, mais uma derrota dura para o Atlético Paranaense, que se afunda na zona de rebaixamento. Tinha esperança ali com o Julimar, como a gente está vendo aí, né, Abel? Mas no penúltimo minuto do tempo regulamentar, o André Silva colocou o São Paulo como uma vitória importantíssima nessa briga pelas 4 primeiras colocações. É verdade, o André Silva que entrou aos 41 ali do segundo tempo, 3 minutos depois, acabou sendo decisivo, né? Substituiu o Caleri. Aí o gol. Diga. Não, esse é o gol. Na reta final ele já, como centroavante ali junto com o Luciano, acabou fazendo mais um gol importante, né? Tem feito poucos gols o André Silva, mas entrado em momentos cruciais e contribuído com o ataque do São Paulo. Exatamente, você destacava agora há pouco essa briga aí pelas primeiras posições, o Internacional 59, o São Paulo 57, continua essa briga aí para ver quem termina no G4 nesse Campeonato Brasileiro. Tela no nosso Sport Center, retorno ao Morumbis, números de São Paulo e Atlético Paranaense, posse de bola muito maior do São Paulo, quase 80%, né? 21 do Furacão, 586 passes completados contra 116. O São Paulo com números muito melhores, maiores que do Atlético Paranaense, também nas finalizações no alvo, ali um pouco mais de equilíbrio, 3-2, mas as grandes chances mostram aí essa superioridade tricolor nesse jogo de hoje, Elton. E olhando para a escalação do São Paulo, que o Zubeldia queria colocar em campo para enfrentar esse Atlético, foi um time que teve uma novidade, né, Abel? O Sabino, uma espécie de lateral esquerdo ali, um zagueiro pela esquerda, né? Quase um sistema de 3 zagueiros para o Igor Vinícius ter um pouco mais de liberdade.
prendeu um pouco também o lado esquerdo do São Paulo, e aí o Eric teve dificuldades, o Praxedes teve dificuldades ali para jogar pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, ataque do Atlético, e o São Paulo liberou um pouco mais o Igor Vinícius, o Marcos Antônio também, né, tendo um pouco mais de liberdade, porque o Luiz Gustavo foi esse primeiro volante, e era um time muito rápido do meio para frente, né, com o Lucas Moura, com o Luciano, com o Ferreirinha, a movimentação do Caleri, e como eu falei, teve muita posse de bola, mas sentiu muitas dificuldades, perdeu o Luiz Gustavo muito cedo, né, acabou se lesionando, aí entrou o Lisiero, que tem uma característica diferente, né, também um cara que aparece um pouco mais à frente, e foi o São Paulo que conseguiu no primeiro tempo, apesar das 3 finalizações apenas na primeira etapa, ter mais a bola e incomodar mais o Atlético, que jogou realmente, mesmo mudando a formação, né, tendo o Esquivel e o Godoy 2 laterais e não 2 alas, como vinham jogando o Canóbio, muitas vezes o Eric também fazendo essa função. Foi um time um pouco mais leve, mas também sentiu muitas dificuldades com essa posse de bola excessiva do São Paulo no seu campo de defesa. Mas aí o jogo se desenrolou mais no segundo tempo, com algumas novidades que eu acho que a grande história, além da vitória do São Paulo, né, Abel? A volta do Alisson. O Alisson entrou ali... O Zubeldia manteve o time, né, com exceção da entrada do Lisiero, até quase os 35 do segundo tempo. E aí, quando ele colocou o Alisson, ele colocou o Wellington Rato, o time ficou mais leve também, e mais descansado, né? O Jamal Lewis entrou no lugar do Alan Franco, e aí o time teve ali um lateral, né, para tentar desafogar também o outro lado, tendo 2 laterais de origem para sufocar o Atlético, e a entrada do André Silva no lugar do Caleri, que acabou marcando o gol. As substituições foram interessantes, foi um São Paulo que se manteve no ataque o tempo inteiro, foi um time que procurou o gol o tempo inteiro, enfrentando o Atlético Paranaense que está nas cordas há um bom tempo nesse Campeonato Brasileiro, e que mesmo com gol de empate, né, numa bola aérea, que é uma característica desse time, a herança ainda de técnicos anteriores, não foi o suficiente para pelo menos conseguir um ponto fora de casa. Então foi uma história bem interessante desse jogo, de alguns heróis improváveis, como foi o André Silva, de novidades, boas novidades nessa reta final que acabou sendo o Alisson, e de um Zubeldia incomodado, né, com o que o time estava apresentando e colocando o time para frente o tempo inteiro, que eu acho que foi um ponto positivo também. O torcedor do São Paulo gosta disso, né, de um time no ataque, um time que se impõe em casa e, apesar do jogo muito difícil, acabou vencendo a partida. Aliás, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Mesmo enfrentando um time que está na zona de rebaixamento, São Paulo sabia que teria dificuldades para encarar esse Atlético. É verdade, Elton Serra. Vamos ao Morumbi, então, ao Morumbis, estádio do Morumbis, onde está Eduardo Afonso. Acompanhou de perto esse 2-1 do São Paulo para cima do Atlético Paranaense. Boa noite, Edu. Bem-vindo ao nosso Sport Center. Tudo bem, Abel? Como é que você está? Boa noite a você, boa noite ao Elton Serra, o fã de esportes. Já falamos aqui da zona mista do estádio do Morumbis. 34.777 torcedores acompanharam essa vitória difícil. Estava acompanhando os comentários aqui do Elton Serra, resumindo exatamente o que aconteceu. Um jogo que foi muito mais difícil do que se previa, mesmo com o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, e agora caiu mais um pouco, foi para a 18ª colocação. Um jogo a menos, é verdade. Se vencer esse jogo a menos, que será no dia 16 contra o Atlético Mineiro em casa, ele sai da zona de rebaixamento, mas precisa vencer o Galo para conseguir sair, e com muitos desfalques. O Furacão chegou aqui sem Canóbio, Madison e também o jogador Coelho, o Coelho suspenso, sem ainda o Fernandinho e o Thiago Heleno, que ficaram em Curitiba fazendo uma preparação física especial, e sem outros atletas menos importantes ou de menos repercussão, mas eram 8 jogadores no total, quase todos eles titulares, que não tiveram condição de jogar contra o São Paulo. O Nicão não jogou por questões contratuais também. E esse Atlético, digamos assim, misturado com muitos atletas que nem vinham sendo titulares, deu um trabalho danado para o São Paulo. Mas a vitória para o São Paulo foi excelente, Abel. Olha só, fazendo uma matemática muito simples, simplista até. O São Paulo abriu 10 pontos do 7º colocado. Levando-se em conta que por enquanto é G6, pode até aumentar G7, G8, G9, mas G6 será. E o 6º indo para fase preliminar da Libertadores. Faltam 15 pontos para ser disputado. Para o São Paulo perder essa 6ª colocação para quem vem atrás, muito distante, Cruzeiro, Bahia, que caiu de produção, até o Atlético Mineiro, que tem jogo a menos, se recuperar, é muito difícil. Então o São Paulo com os 6 pontos conquistados na semana, 3 em Salvador contra o Bahia, e os 3 hoje difíceis contra o Atlético Paranaense,
quase que carimba a sua presença na Libertadores. Resta saber se na fase preliminar ou se na fase de grupos. Ele pode ir para a fase de grupos por títulos de Flamengo e também de Botafogo na Libertadores e na Copa do Brasil, porque aí o sexto colocado vai para a fase de grupos, ou só o título do Flamengo e ele se recuperar uma posição, pode levar só o título do Botafogo sem ser o título do Flamengo. Se ele terminar entre os 5, se um dos dois ganhar um título, ele também vai para a fase de grupos. Bem, o Zubeldia está muito fortalecido depois de momentos assim tensos há mais ou menos 3 semanas, desde aquele resultado ruim contra o Cuiabá, derrota por 2-0, e a única, digamos assim, baixa na partida foi o Luiz Gustavo. Ele teve uma torção de tornozelo, mas o que tirou ele realmente ainda no primeiro tempo foi uma paulistinha, estava doendo demais, incomodando demais. São Paulo vai ter um grande tempo agora, só joga daqui a 15 dias contra o Red Bull Bragantino em Bragança, então haverá tempo suficiente para que o Luiz Gustavo se recupere. Alguns jogadores vão a partir de amanhã servir suas seleções. O Jamal Lewis, que fez a assistência do gol da vitória, o Bobadilha, que não tem sido aproveitado pelo técnico São Paulino, e o Ferrarese, que também é jogador reserva hoje do São Paulo. Esses 3 ficam fora durante esse trabalho que o Zubeldia vai ter para descansar o elenco e para aproveitar melhor o elenco. E a última grande notícia, para mim a principal notícia: Alisson jogou os minutos finais, é verdade, mas para quem tinha previsão de ficar fora do futebol entre 150 e 180 dias, 5 ou 6 meses, com retorno inicial previsto já no Paulistão do ano que vem, estar jogando com menos de 120 dias uma partida do Campeonato Brasileiro é uma vitória importantíssima dele como jogador e do Departamento Médico do São Paulo, dos fisioterapeutas, fisiologistas e todos aqueles que o ajudaram a se recuperar dessa grave lesão. Abel. Legal, muito obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá do estádio do Morumbi, trazendo todas as informações do São Paulo e do Furacão depois desse 2-1 e destacando exatamente o que você já falava sobre essa volta do Alisson, né, Elton? E essa classificação muito próxima, praticamente garantida do São Paulo para a Libertadores do ano que vem, Elton. Passou a ser o objetivo, Abel, depois das eliminações nas Copas, né? O São Paulo tentava um título nessa temporada, título que não virá, mas a Libertadores virá. Acho muito difícil o São Paulo ficar fora da próxima Libertadores. Trouxe bem o Edu, né, com relação ao G6, o São Paulo nesse momento na 6ª posição, está 10 pontos de diferença para o Cruzeiro, né, uma distância muito boa, se abriu um abismo, né, do 6º para o 7º colocado, então é realmente uma situação bem confortável. O próprio Cruzeiro vencendo a Sul-Americana, o Cruzeiro já se garante pela Sul-Americana, e aí manteria-se o G6, mas tem Botafogo, e tem Flamengo, né, disputando Libertadores e Copa do Brasil, e aí abre para o 7º colocado. Se o Cruzeiro for campeão e estando em 7º, o 8º vai. Nesse caso, o 8º é o Bahia. Então o São Paulo ainda teria mais outras 2 posições abaixo, né? E com 10 pontos de diferença, tá muito difícil do São Paulo ficar longe de mais uma Libertadores. Um clube tradicional da competição, um clube multicampeão da competição, e é um lugar onde o São Paulo se reacostumou a estar, depois de passar muitos anos aí oscilando, disputando Sul-Americana, chegando até a final de Sul-Americana, mas agora se reacostumando a disputar Libertadores, numa campanha de recuperação, né, Abel? Que eu acho que é importante. Recuperação do time no campeonato e recuperação de alguns jogadores, entre eles o Alisson, que eu acho que vai ser importante nessa reta final para tentar subir um pouco mais. Falei da distância para o 7º, a distância para o 4º é de 2 pontos. Então dá para sonhar com fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro. Dá para brigar pelas 4 primeiras posições e aí diminuir um pouco o calendário, que já vai ser complicado, né? Mudança de estadual, você disputar pré-Libertadores pode trazer um pouco mais de dificuldades também para um time que vai precisar de tempo para se rearrumar pensando na temporada. Então é realmente uma campanha muito boa pensando em Libertadores, mas dá para mais. Tem teto ainda para ser alcançado e quem sabe ficar entre os 4 primeiros. E o belo gol que a gente viu do Luciano ali, né? Cruzamento do Lucas, o Luciano chegou a 10 gols no Campeonato Brasileiro, só o Estevão com 12 e o Pedro do Flamengo com 11 à frente do Luciano, uma marca aí considerável. Bom, a gente tem uma tela, só atualizar a tela com os números dessa vitória do São Paulo por 2-1, com estatísticas desse jogo. O São Paulo
Segunda vitória seguida nesta semana, já tinha derrotado o Bahia no meio de semana e agora faz 2-1 para cima do Furacão. Posse de bola 80-20, a porcentagem 582 passes completados do São Paulo, 10 finalizações contra 4, no alvo 3-2, grandes chances do Tricolor 4 e 20 ações na área rival contra 6 do Atlético Paranaense. Vamos para outro jogo realizado na noite. É isso, galera. Vitória importante do São Paulo contra o Cuiabá. É isso, galera. Vitória importante do São Paulo contra o Atlético Paranaense. 2-1. Não foi um jogo fácil. O São Paulo até saiu na frente com o Luciano, mas o Atlético acabou empatando. E algumas das mudanças ali do Zubeldia deram certo. O André Silva, que entrou, fez o gol. O Jamal também, que entrou no segundo tempo, participou ali, deu assistência. Então foi uma vitória importante do São Paulo, como foi bem detalhado ali pelo Eduardo Afonso. O São Paulo praticamente garante vaga na Libertadores. O Flamengo ganha da Copa do Brasil, o Botafogo ganha a Libertadores, vai abrir G6, vaga direta. Pode abrir G8, pré-Libertadores, mas o São Paulo com essa vitória praticamente garante, né, a classificação para a Libertadores. O Cruzeiro, que está em sétimo, se não me engano, o São Paulo abre 10 pontos de vantagem aí para o Cruzeiro. Então o São Paulo se consolida ali no G6 e foi uma vitória muito importante hoje contra o Atlético Paranaense, que está desesperado, na situação do Atlético está bem difícil do Brasileiro. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Tem pausa aí para a data FIFA. Nesse período de data FIFA, São Paulo volta a jogar daqui 15 dias. Vai ter aí alguns dias, né, para o Zubeldia preparar a equipe para a sequência dos próximos jogos. Alguns jogadores aí que vão defender as suas seleções. É aguardar a sequência. Uma vitória importante demais do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né, praticamente garantindo aí a sua classificação para a Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até a próxima, galera.